Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo os comentaristas elogiando o Palmeiras e falando aí muito do Flaco Lopes, que na partida contra o Vasco fez 2 gols na goleada do Alviverde, 4-2, né? 4-1 sobre o Vasco. Maurício e Vitor Roque também deixaram os deles. E Flaco Lopes, que vem jogando muito, brilhando aí nessa temporada 2026. Vamos trazer aí o que os comentaristas falaram, então. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu volto com notícias atualizadas. O cara falou, será que dá para alguém jogar mais bola? Alguém jogar mais bola no intervalo? Parece que os caras voltaram acesos. Essa foi uma conversa do vestiário, né? Sim. Voltou mesmo. Esse Palmeiras é um time interessante porque ele precisa de pouco para fazer muito, né? Não precisa jogar 90 minutos tudo que ele sabe para... Ontem foram 3 gols em 10 minutos. Sim. Agora, o Vasco é interessante. O Vasco jogou muito bem o primeiro tempo contra o Santos. No segundo tempo tomou 3 gols em 15 minutos, 13 minutos. Goleou o Olímpia no meio de semana. Ontem fez um primeiro tempo de cinema, para o tamanho dos problemas que o Vasco tem. Depois do 4-1 no Olímpia, né, justificou o que estava fazendo. E aí, ontem podia ter tomou 4, mas podia ter sido 5, 6. Ontem escapou de tomar uma goleada. O pé. O Palmeiras tem tirado o pé em alguns jogos, né? Agora, é aquela história. Palmeiras e Flamengo, quando estão inspirados, dificilmente alguém vai conseguir. Agora, essa conta é a seguinte. Se o Flamengo venceu o Mirassol e na antepenúltima rodada venceu o Palmeiras, eles empatam em praticamente todos os critérios. Aí tem que ver o saldo, né? Hoje o saldo está empatado, certo? Também. Mas aí, obviamente, se o Flamengo vencer o Palmeiras, ele poderá tirar essa vantagem se houver uma vantagem. Deles ainda nessa fase. Mas esse Palmeiras é estupendo. Mas acho que passa muito pelos jogadores. Acho que técnico é fundamental, mas como dizia o Muricy, né? Técnico representa 30%. Se os boleiros comprarem a ideia e lá dentro resolverem, e muitas vezes é o boleiro que lá dentro resolve. Eu não tenho dúvida. Pro bem ou pro mal? Pro bem ou pro mal, e no caso do Palmeiras, ontem foi pro super bem, né, Fernandinho? É isso aí, Magrão, 30% só? Eu acho que nesse caso do Palmeiras hoje, parece até contraditório a gente fazer uma crítica a uma equipe que tem 51 pontos, um saldo de 24 gols. Então, é difícil de fazer uma crítica, mas se a gente for analisar o Palmeiras, friamente o Palmeiras, os últimos jogos, Atlético Mineiro, Internacional, Cerro Porteño em casa e Vasco, o Palmeiras não teve desempenho. Nada. O Palmeiras entrando com o modelo de jogo com 3 zagueiros, com o meio campo exposto. A equipe do Cerro, o Atlético ganhou, o Inter teve chance de ganhar e o Cerro também teve chance. Não ganhou nem o Cerro nem o Inter, muito pela falta de qualidade de seus atletas. E foi assim também com o Vasco. E no segundo tempo o Palmeiras pressionou um pouquinho e aí eu vou concordar com o Quesada. O gol que o Flaco fez em 10 minutos, o Palmeiras matou o jogo. Muito porque a equipe do Vasco não teve qualidade para no primeiro tempo vencer a partida. E o Palmeiras tem jogador. Tem Flaco, tem Arias, tem Maurício, tem Alan. Então, Tinha. O Alan foi vendido para o City, só falta assinar 40 milhões de euros, mais ou menos, 120, 130 milhões de reais. Tinha, Magrão. Mas daqui a pouco aparece um outro ali na base. Será? Sai o Estevão, vem o Alan. Daqui a pouco Sai o Endrick primeiro, né? Sai o Endrick primeiro. O Palmeiras tá tendo essa capacidade de revelar jovens nessa função ali. O Palmeiras tem mais 150 jogadores, mais ou menos, que tem participação de venda. Se o Scarpa for para São Paulo, o Palmeiras leva uma grana. Tem um monte de jogadores. É impressionante esse modelo de negócio que se transformou a base do Palmeiras. Desculpa te interromper, Magrão. E o Palmeiras foi efetivo. Apenas efetivo, mas ontem não fez uma brilhante partida. O torcedor estava começando a querer vaiar a equipe do Palmeiras. O Abel ainda não encontrou, olha como é contraditório, não encontrou aquela consistência do Palmeiras campeão. É um Palmeiras que ainda fica muito exposto e tem, na figura do teu zagueiro, o teu melhor jogador. Junto com o Flaco, para mim, o melhor jogador do Palmeiras que dá consistência defensiva é o Gustavo Gomes. E renovou hoje, né? Por mais 4 até 2030. anos, né? Então eu acho que é isso, o Palmeiras é efetivo. Mas desempenho nas últimas partidas o Palmeiras não teve. Agora, não tem como fazer uma crítica a uma equipe que tem 51 pontos
e um saldo de 15 vitórias e um saldo de 24 gols. Marília, um jogador do tamanho do Gustavo Gomes, por tudo que ele representa, renovar por mais 4 anos, acho que o futebol europeu, pelo menos, coloca um cara desse no radar. O que o Palmeiras está oferecendo para ele ficar aqui? Eu acho que é o fato dele já ter ido para a Europa, ter vindo de lá, né? A gente tem um movimento agora, há uns 10 anos, de jogadores que... excelentes jogadores que não deram certo na Europa e voltaram para o Brasil... Por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro, mas que tiveram na Europa com muito dinheiro e que lá não aconteceram. Foi o caso do Gabigol, por exemplo. Acho que no caso dos brasileiros, o caso mais clássico é o Gabigol. Foi, voltou e aqui viveu o seu auge. O Gustavo Gomes estava lá no Milan encostado e tal, o Palmeiras trouxe e ele fez a história dele aqui e o Palmeiras faz muito bem de renovar com ele. O Magrão estava falando sobre a eficácia do Palmeiras, é tudo que o Vasco não tem. O Vasco é um time que cria muito. Eu tenho feito vários jogos do Vasco lá no Paramount, na Sul-Americana. O Vasco cria muito, tem muitas chances de gol, mas tem muita dificuldade de fazer o gol. E não é só porque o David ou o Spinelli não fazem gols. O time titubeia muito na última parte. Esse técnico novo do Vasco, que está há um mês e pouquinho aqui, o Pedro Emanuel, melhorou o Vasco. O Vasco, você enxerga um time no Vasco. Jogadores ainda abaixo do que se esperava, como é o caso do Inestrosa. Todo o time que queria o Inestrosa, o Vasco contratou o Inestrosa, mas ele não consegue jogar. O Nuno Moreira, ano passado, fazia uma boa temporada, esse ano não consegue. O Cuesta estava jogando bem, se machucou, está voltando agora, mas ainda tem uma dificuldade. O Paulo Henrique é a mesma coisa, voltou a ser titular, está ganhando confiança. O Vasco é um time que, quando toma o gol, como aconteceu, desmorona. Não aconteceu contra o Olímpia, porque o Vasco reagiu muito rápido, mas aconteceu em muitos outros jogos. O Vasco tomar um gol e aí desmoronar. Então, falta ao Vasco não só um fazedor de gols, mas essa casca que o Palmeiras tem como nenhum outro time brasileiro tem. Nos últimos 10 anos, o Palmeiras é um time que não precisa jogar bem para ganhar. E o Palmeiras sabe disso. Então, quando volta para o segundo tempo, depois do primeiro tempo ruim, fraco contra o Vasco, o Palmeiras sabe que só engatar a terceira marcha provavelmente vai sair um gol. E no caso do Vasco tomar esse gol, abre uma porteira. Ô Godoy, essa segurança emocional que a Marília se refere que o Palmeiras tem e está faltando no Vasco, pode definir o campeonato ou o rebaixamento? Ô Fernando, eu ouvi 4 técnicos, ou entrevistas de 4 técnicos, e os 4 tocam durante a entrevista, pós-jogo, eles tocam no assunto cansaço emocional, desgaste emocional. Eu acho que vai virar o assunto da moda. Burnout da bola. Vai ser a moda agora. Sai calendário, Isso. entra. Calendário, bola e gramado. Calendário, bola, gramado e a arbitragem. E vai ganhar destaque para justificar a incompetência de... Nós temos 9 times disputando... A briga embaixo está pior que em cima. Nós temos 9 times disputando 3 vagas por rebaixamento. Então vai ter muito disso daí. E ontem ficou bem evidente isso daí. Aquele que estava menos cansado ou mais forte emocionalmente venceu o jogo especificamente Palmeiras e Vasco. Mas a gente percebe no Palmeiras que o Abel ainda faz experiência na formação do seu time, porque ele quis jogar com 3 zagueiros, não estava dando certo, passou a jogar, voltou a jogar com 2, deu certo, mesmo não só pela competência do Palmeiras, mas também pela incompetência do adversário. A gente tem que ficar bem atento a isso aí. Agora vai ser uma preocupação grande, não só a carga física, né, o controle de carga, mas também o controle do desgaste emocional, do cansaço emocional. Olha só como o futebol brasileiro, vamos fugir um pouco do Palmeiras, traz variantes para a gente discutir. Como disse a Marília, gramado, calendário e agora emocional. Desses 3, o que dá para controlar nesse momento é o gramado. Essa história de trás para frente, parece que o Palmeiras ficou esperando ele amadurecer no futebol brasileiro para colocá-lo para jogar. A verdade é que quando ele chega na mesma semana que chegou o Merentiel. O Palmeiras contrata os 2 jogadores e naquele momento nenhum dos 2 se consegue virar o 9 do Palmeiras. Quantos anos a gente ficou ouvindo a história de cadê o 9? Cadê o 9? Cadê o 9? Cadê o 9? Até ser contratado o Paulinho, que não era o 9, e depois contrataram o ano passado, no mesmo ano, Paulinho e Vitor Roque. O Flaco Lopes é um jogador subestimado, porque quando ele pôde jogar no Palmeiras, ele é o jogador do 1-0. Ontem foi 4-1. Mas ele faz o gol do 1-0. Esse ano no Campeonato Paulista, ele foi um jogador muito importante, jogador do 1-0, jogador dos 3 pontos. O ano passado, até o Vitor Roque
virar o titular do Palmeiras, em dupla com ele, inclusive, depois da eliminação na Copa do Brasil, ele era o jogador do 1-0. Então, acho que não foi à toa que ele chegou à Copa do Mundo, e evidentemente que o trabalho do Abel para isso funciona, mas é evidente também que a gente tem que contar a história em ordem cronológica. O tempo que demorou para o Flaco jogar... Demorou para a fruta cair da árvore, né? E demorou para o técnico do Palmeiras se convencer que ele podia jogar, por exemplo, em dupla o ano passado com o Vitor Roque. Ele só coloca para jogar quando a torcida xinga. Eu sei que ele tem ouvido seletivo, ele só ouve quando a imprensa xinga. Depois que a torcida xinga, quando ele é eliminado pelo Corinthians, aí no final de semana seguinte contra o Ceará, ele põe a dupla. E aí não sai mais. Não pelos 2 gols marcados que foram bonitos, mas ele está na briga para os 3 melhores centroavantes hoje no futebol brasileiro? Eu acho. Independentemente da nacionalidade? Sim, Sim. 3 jogadores estão atuando aqui. Sim. Ele, o Pedro e o Caio César. Não, Mas- e não podemos esquecer o Viveiros, que está Viveiros. jogando muita bola. Mas, Viveiros é excepcional o que o colombiano Viveiros está fazendo. A relação dele com o Abel não é maravilhosa, não. Não. A relação dele com o Abel não é maravilhosa e recentemente tem um gesto, né? Tem gesto Teve obsceno. gesto, né? Recém. Então, a relação não é maravilhosa. Eu acredito que o Flaco é daqueles jogadores queixo duro. Fala o que pensa e o que sente pro treinador e fala na cara do treinador. E o Abel, às vezes, não gosta dessa reação do Ele jogador. teve que engolir? Teve que engolir. Teve que engolir, inclusive, o gesto, né? Que Não. fez de conta que não viu. Antes do gesto, ele chamou o Flaco de desatento. Ele colocava o Flaco no banco porque o Flaco era desatento. É uma relação conturbada mesmo. Mas Esse cara vai ter muito espaço no novo ciclo da seleção da Argentina. Pode escrever aí. e muito porque também... Lautaro vai cair fora? Fernandinho, Então, tá- é mais mérito do Flaco do que do trabalho do Abel. mas ele... A gente falou do melhor atacante, o melhor 9 do Brasil. Eu acho que ele é mais que um 9, né? Nesse time do Palmeiras, a gente até comentou hoje, né, pela manhã, ele é um 9,5. Ele é um cara que não é que ele, por mais que ele tenha um porte de atacante de área, um porte igual do Pedro, de ficar na área, de segurar, não, ele sai da área e arma o jogo. Então, por isso, eu até, às vezes, nos meus comentários, eu cobro muito mais ele próximo da área, porque ele finaliza bem, ele define bem a jogada. E nesse modelo do Abel, ele sai muito para buscar essa bola pro Vitor Roque. Pra tirar o zagueiro da área também, Não, mas né? não é nem para jogar, ele sai para jogar. Para entrar o Vitor Buscar Roque, o jogo, né? o Maurício, ele vem muito buscar o jogo, ele tem qualidade. Às vezes o cara olha assim, esse cara é grandão, aí parece Ele não é só finalizador, é isso? Não, Manuel? ele organiza o time, ele é um 9,5. Ele é o meia do Palmeiras, é ele. Quem organiza o time, quem vem pegar essa bola e organizar com 1, 2 toques. O gol do Maurício contra o Palmeiras foi uma casquinha dele. Ele sai... Contra o Vasco, contra o Vasco, não, contra o Fluminense. Fluminense. Contra o Fluminense. Ele sai para buscar essa bola. Muitos dos lances do Palmeiras de ataque é ele vindo quase numa intermediária, no meio campo ali, organizar o time. Eu acho que ele podia estar mais próximo da área, ele ia ser mais decisivo do que ele já é pro Palmeiras. Rapidinho, Fernandinho, sem comparar, tá? Mas só o movimento, porque tecnicamente o Evair foi muito mais jogador. Difícil encontrar um cara no futebol com a qualidade do Evair hoje. O Evair fazia isso. Né? Com aquela relação com o Edmundo, né? Sim. No Vasco... Revezavam. No Vasco e no Palmeiras eles mudaram. Uma hora um era mais 9 e o outro era esse cara que chegava. E o Flaco, nos bons momentos dos dois, Flaco e Vitor Roque, o Vitor também faz um pouquinho esse movimento. Ou seja, um vai para a área, o outro puxa, às vezes serve de pivô. Não estamos exagerando, não. Essa é a Flaco... mecânica do time. É a mecânica do time que ajuda, claro. E agora talvez mude, e o que o Magrão está pedindo venha acontecer, porque a informação que a gente tem é que o Paulinho já está liberado para jogar. Para esse jogo contra o Santos, o titular não deve ser, mas já vai ficar no banco, está liberado, pronto para jogar. Já ouvi isso, hein, Fernandinho? Até a próxima contusão. Ah, mas agora parece que é oficial. Que ele vai para o banco, está liberado, está treinando normalmente. Vamos aguardar para ver. O jogo é na quarta-feira, né? O jogo do Santos com o Palmeiras. E vocês estavam falando da comparação dele com o Pedro, de centroavante. Tem uns números aí do Flaco Lopes com o Pedro. Te dá uma comparada. O Pedro tem 41 jogos no ano, o Flaco tem mais, tem 46, 24 gols e 7 assistências. Números parecidos, né? Se você estiver analisando aí, pela diferença de jogos, quantidade de gols marcados. Mas nesse caso, o Pedro tem mais gente para servir ele, para ele esperar lá, do que o Flaco. O trabalho fica mais fácil para o Pedro. O Flaco, às vezes, tem que criar assim. para ele mesmo finalizar. Ele tem que sair, buscar, ele tem que dar esse passe para o Vitor Roque, ou para o Maurício, ou para o Alan, e depois o Pedro fica ali, né? O Pedro tem Arrascaeta, tem Plata, tem Carrascal. Ei,
É porque o técnico também, às vezes, quer que o cara que arme passe a maior parte do tempo marcando. Porque, pô, vamos lá. Marlon Freitas. Eu queria ser o centroavante desse time. Com o Marlon Freitas, John Arias e o Andréas Pereira, eu queria marca? ser centroavante Quem desse... marca? Não, é isso que eu tô falando. Mas chega um monte de bola. Mas, Magrão, é aquele raciocínio. Não falta quem arme. O problema é que o técnico, ele pensa de um outro jeito. Não, e é tipo, inegável. o Alan virou... O Alan é mais um ponta. Ele é o assistente do lateral. Agora ele virou lateral também. Ele passou um tempo aí jogando como lateral. É inegável aí que é difícil, uma né? fase incrível, por isso que eu falei que é um jogador muito importante, porque ele garante o resultado. É inegável que os números do Palmeiras são espetaculares, e está aqui alguém falando que eu sou a favor, eu sou resultadista, assumo, orgulhosamente sou resultadista, mas é evidente que é o melhor Palmeiras que o Abel teve na mão, com mais investimento, mais jogadores, até Melhor jogadores Palmeiras, que antigamente... o maior investimento por valores ou por valores dos jogadores? Também. Valores de grana ou Também, valores Andreas dos jogadores? Pereira, Vitor Roque, jogadores que... Marlon Freitas, o Alexander Barbosa. O Palmeiras, com o Abel no começo, não olhava para jogadores prontos para trazer para o Palmeiras. Era um outro tipo de ideia de investimento que o Palmeiras tinha, inclusive jogadores que subiam da base. O Palmeiras que do ano passado é um Palmeiras com muito investimento, que não ganha nenhum título, e aí tem toda a crise deflagrada que o Abel sempre reclama, né? Ah, quem compete não está em crise, não foi vexame, a torcida reclama do que aconteceu ano passado. E nesse ano o Palmeiras voltou a investir. Então, o que a gente consegue comparar é o Abel com o Abel. E o Abel com menos já fez mais. Essa que é a questão, que ele não consegue aceitar a crítica. É tudo bem o Palmeiras oscilar. Só que o Abel com o Abel, comparando o trabalho dele com o trabalho dele, eu acho que ele já fez mais no Palmeiras. Ô, Godoy, pegando um gancho no que falou o Magrão, pô, quem marca? Mas não é melhor fazer 10 gols e levar 9? Claro que não. Não é melhor fazer 10 e levar 9? Se você tem uma boa qualidade ofensiva, você vai priorizar a ofensividade, vai ficar exposto ao seu sistema Então, defensivo. não é isso que ele faz em cima do que falou o Quesada e a réplica do Magrão? Mas se você tem qualidade ofensiva, você vai fazer isso, você vai explorar. Nós temos aí na história vários clubes que foram vencedores explorando muito a qualidade ofensiva e não preocupando tanto em ter aqueles jogadores especialistas em marcação ou limitados ofensivamente que se destacavam defendendo, marcando, matando jogada. Então, hoje dificulta a saída do adversário, porque todo mundo quer sair lá atrás, então você faz a marcação ali que todo atacante dificulta. Hoje não precisa ser especialista em marcar. Dificulta a saída do adversário e você vai ter uma qualidade ofensiva muito boa para superar a limitação que nós temos hoje defensiva, né? Tem muito cabeça de bagre jogando como defensor, inclusive de outros países que não conseguem jogar lá e conseguem jogar no Brasil. Trazer aqui agora, pessoal, as notícias aí do futebol. Tá ali a zoeira bem feita. Remetente Jean, destinatário Mauro Sérgio, Bahia provocando ali o Vitória. FIFA planeja Mundial com 211 seleções. Rapaz, apesar da crise, São Paulo descarta a demissão de Dorival Júnior. Então, São Paulo aí dizendo que vai manter o Dorival. Torcedor vestido de noiva rouba a cena em jogo da Chapecoense. Neymar lidera ranking de assistências após Copa do Mundo. Bastidores do Flamengo, jogadores pedem mudanças a Leonardo Jardim. Fernando Diniz revela plano para Depay no ataque do Corinthians. Gustavo Gomes renova com Palmeiras até 2030. Igor Paixão na mira de Aston Villa, Leeds e Roma. Saiba quanto o Coritiba pode receber. O Coritiba pode ganhar um dinheiro aí em cima da venda do Igor Paixão. Então tá aí as principais notícias aí nesse momento. Tá aí mercado da bola Luiz Henrique. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.